Pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa primeira aula de Direito Constitucional do nosso curso, né? Muito bem. Iniciamos com a análise, pessoal, da Constituição Federal de 1988. A matéria é Direito Constitucional. Muito bem. E queridos, para aqueles que não me conhecem, tá? O meu nome é Professor João, tá? Então, Professor João Georgeton, beleza? Nome meio escalafobético, né? Muito bem. Para aqueles que não me conhecem, então, João Georgeton, é bom para depois vocês me localizarem no nosso grupo de WhatsApp, né? De Facebook, que estará sendo preparado aí para que a gente possa confabular, trocar algumas ideias. Pessoal, o que nós vamos analisar hoje? Nós vamos começar o nosso estudo do direito constitucional com os artigos, nesse primeiro momento, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Veja bem, vamos trabalhar com isso. Dos artigos, olha lá, 1º até o 4º, o que nós vamos ver? Os chamados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Eu sei, a letra não ajuda muito, né, pessoal? Realmente, a minha letra não é lá essas coisas, mas ainda é melhor do que a do Wesley. Mas vamos lá, muito bem, dá para entender porque eu vou falando junto com vocês, tá? E para eu não apanhar do Osmar, princípios, né, fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Porque senão o bicho pega, tá? Muito bem, pessoal, vocês sabem que quando a gente fala em direito, o direito ele tem toda uma linguagem bastante rebuscada, né? Bastante cheia de detalhes. Alguns preciosismos vocabulares. Osmar gostaria disso. Eu vou aqui pedir escusa e já deixar claro que nós vamos tentar fazer com que as nossas aulas e o entendimento da matéria seja o mais coloquial possível, tá? Eu vou tentar passar a matéria de uma maneira informal. Vou usar eventualmente algumas palavras específicas, mas porque é inevitável. Algumas palavras nós não temos como fugir, por quê? Porque faz parte, obviamente, de uma exigência para a prova do concurso público. Então aí eu não vou ter escapatória, eu vou ter que usar. Mas fora isso, nós vamos trabalhar de uma maneira muito direta. O que eu quero é que vocês entendam o que está escrito na Constituição. Eu não gostaria que vocês tivessem que decorar, né? Detesto essa palavra decorar. Por isso, nós vamos bater um papo aqui sobre esses temas, sobre essa matéria, sempre de forma bastante coloquial, como eu disse, para que você consiga entender. Porque uma coisa muito legal do direito constitucional, pessoal, é que ele trata basicamente de ideias. E ideias são coisas fáceis da gente guardar quando você entende a ideia. Concorda? É como um caos que alguém te conta, né? Você então entende o caso, a história, pronto, você não tem que decorar, você sabe, né? Porque você entendeu. A ideia vai ser mais ou menos essa. E é assim que nós vamos tentar trabalhar. Tudo bem? Claro que eventualmente nós vamos encontrar alguns pontos na nossa matéria que vocês eventualmente vão ter que acabar dando uma decorada, né? Mas eu vou tentar trabalhar com vocês com que isso seja o mínimo possível da nossa matéria, tá bom? Para que a gente possa efetivamente entender tudo sem ter que decorar. Até porque eu não sei como é que isso vai cair para vocês na prova, né? Vocês sabem que nos concursos públicos, e é isso que nós visamos aqui, a minha preocupação não é ensinar direito constitucional, ninguém aqui vai sair advogando. A minha ideia é te ensinar direito constitucional para que você passe na prova, para que você acerte a questão do concurso. É isso que nós estamos aqui para fazer. Temos de ser pontuais. Tá legal? Pontuais. Vamos direto ao ponto de como eles devem perguntar para você. Tudo bem? Tá legal? Boa. Peço para você a atenção no que eu coloquei na lousa. Veja, do 1º ao 4º, o que nós vamos ver? Regras básicas para a existência do Estado brasileiro. Por que eu estou falando isso? Pessoal,
A matéria direito constitucional trata justamente das regras e normas que estão inseridas na Constituição Federal de 88. Por que a gente fala Constituição Federal de 88? Porque nós já tivemos várias constituições. A nossa última e atual é a de 88, com várias alterações, diga-se de passagem, viu? Tá? Já com muitas mudanças, porque como nós temos uma Constituição prolixa, detalhada, né, analítica, uma característica da nossa Constituição. Nossa Constituição é analítica. Ela deveria ser mais resumida, mas não é. É analítica, é longa. Ela traz muitos detalhes. Qualquer coisa que você tenha que mudar, que aconteça na sociedade, que exija mudança, geralmente você tem que voltar lá na Constituição e fazer uma alteração. Muito comum isso acontecer, tá bom? E a nossa tem várias alterações, mais de 100 emendas constitucionais. Mas voltando aqui, pessoal, uma Constituição tem que obrigatoriamente trazer 2 elementos básicos. Primeiro, a Constituição tem que dizer como é aquele Estado, aquela nação, tá? Como ele é, quais são os seus poderes, como as pessoas chegam a comandar esses poderes. Isso é o formato daquele Estado. E a Constituição Federal é quem traz, a grosso modo, a formatação desse Estado. Então é preciso que esteja lá. E nós temos isso lá, viu? Outro ponto muito importante do motivo pelo qual existe uma Constituição é para limitar o poder do governante. Quem governa tem muitos poderes, tá? Seja ele um presidente, seja ele um rei, um imperador, o poder legislativo, o poder judiciário, tá? Eles têm força, têm poder, têm competências que a gente fala, mas tem limites. Eles não podem extrapolar, tá? E aonde que eu vou encontrar esses limites? Em sua grande e imensa maioria, esses limites ao poder do Estado estão na Constituição Federal. Tá? Bom, primeira parte que nós vamos ver, vamos começar olhando, é justamente essa formatação do Estado. Mas mais do que isso, né? Aspectos básicos do Estado brasileiro, tá bom? O artigo 1º, e aí vocês têm o seu material didático, podem acompanhar junto comigo. O artigo 1º da Constituição, extremamente importante, ele diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Importante essa palavra. O que é importante? Pessoal, muitas questões do concurso vão pegar do jeitinho que a norma está escrita na Constituição e jogar na tua prova. Quem presta concurso sabe disso. Quem já é aluno nosso sabe disso. Então tem umas palavrinhas que eles usam para fazer uma pegadinha. O indissolúvel é um exemplo disso. Mas não apenas, né? Mas é a primeira. O que vai haver de problema no indissolúvel? Bom, se é indissolúvel, é que não pode dissolver. O que quer dizer aqui? Separar, não pode, entendeu? E o que ele faz na prova? Ele pega essa palavra indissolúvel e tira o in. Sabe esse comecinho, o indissolúvel? Ele tira, fica dissolúvel. Eu sei. Falando aqui diretamente, só entre nós, parece simples, né? Pois é. O problema é na prova. Porque no dia da prova, você está tenso, preocupado, ansioso, com sangue nos olhos. E aí fica complicado muitas vezes de você perceber esses detalhes. O teu cérebro te engana. Então, por favor, no seu material didático, onde está escrito indissolúvel, coloca lá um círculo no in, circula o in, para que quando você for passar os olhos, aquilo ali já, pimba, salte aos seus olhos, tá? Você perceba com muita clareza, tá? Então, muito bem. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí nós entramos nos incisos do artigo 1º. Pessoal, essa primeira linha tem coisa pra caramba, viu? Mas muita, sério. Essa primeira linha dá para escrever 2, 3 livros só sobre isso aqui. Porque ele traz um monte de informações muito relevantes. Na prova, e aí vai depender muito da prova que você vai prestar, para qual cargo você pretende prestar, mas a gente tem que se preparar para o que vier, né?
quando ele fala República Federativa do Brasil, ele já está te colocando um monte de informações. Ele chamou de república, por quê? Porque a república na verdade, o sistema que atualmente é adotado pelo Brasil. Por que atualmente? Porque nós já tivemos monarquia. Entendeu? A forma do nosso Estado foi monárquico no passado. Hoje a nossa forma de Estado, república. República, que vem do latim res, que significa coisa pública. Então, coisa pública, coisa do povo. Hoje a república, a nação, o Estado brasileiro, pertence ao povo. Entendeu? Ao contrário da monarquia, mono, né? Mono, de um. O Estado pertencia ao rei, ao imperador no passado. Muito importante. Então, república é a nossa forma aí de Estado. E, pessoal, veja bem que interessante, ele fala também em federativa. Federativa porque nós somos uma federação. É a nossa forma de governo. Federação. Federação. E por que uma federação? Lembra, o que é federação? É um conjunto formado por elementos, né? No nosso caso, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses elementos é que compõem o conjunto, parece matemática, né? É que compõem o conjunto chamado federação. A Federação Brasileira, tá? Tudo bem? Importante isso pelo seguinte. Pessoal, nós temos um Estado federado. Boa. Mas existe no mundo também o chamado Estado unitário. Sim, Estado unitário é aquele que não há uma divisão política dentro do próprio país. Quando eu falo divisão política sempre pensa em poder, tá? Poder. Os estados, os municípios do Distrito Federal compõem o Estado brasileiro, mas eles têm uma certa autonomia. Sim, autonomia. Autonomia administrativa. Você tem uma certa autonomia orçamentária, legislativa. Percebeu? Autonomia. Em um Estado unitário, que é o contrário do federado, no Estado unitário, o poder todo é centralizado num único órgão. Nós temos alguns países no mundo, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte. Mesmo que você tenha estados ou províncias, seja qual for o nome que você dê, China, você tem um ponto central de onde emana todo o poder. Todo o poder está ali. Os outros estados, entre aspas, não importa o nome que você dê, tá? Eles não têm poder. Todo o poder está na mão do governo central, percebeu? Quer dizer, eles não podem fazer leis próprias, eles não podem se auto-organizar, né? Cuidar da sua administração, não. Tudo emana do poder central. Importante isso para separar do Estado federado, tá bom? Então você já vê que duas palavrinhas importantes, república e federação. E aí ele fala ainda que o Brasil, a República Federativa, se constitui em Estado Democrático de Direito. Outro ponto muito importante. Estado Democrático de Direito significa para nós, a grosso modo, vamos lá, quando ele fala Estado de Direito, ele quer dizer um Estado baseado em leis, em regras, em normas. A palavra direito aqui, pessoal, tem a ver com normatização. Imagina como direito, nessa palavra, lei, tá? Então, o Estado Democrático de Leis é um Estado de leis, é um Estado de direito. Por quê? Porque o que rege a vida nesse Estado, o que comanda as condutas, tanto do cidadão, mas principalmente do próprio Estado, próprio governo, são as leis. Veja, num Estado de Direito, o presidente, ou o imperador, ou o governador, ou o rei, ou todos os outros órgãos de poder, tem que obedecer o que está na lei. Isso evita arbitrariedades, entendeu? Arbitrariedades. E aí você já tem uma espécie de limitação do poder do Estado, concorda comigo? Porque se é Estado de Direito, é baseado em leis. Leis que são democráticas. Isso, Estado Democrático de Direito. Demo vem de povo. Quando eu falo que é democrática, quer dizer que é a população que decidiu aquilo, que escolheu aquilo. As leis no Brasil têm que ser obedecidas? Tem. Todo mundo tem que obedecer. Mas por que eu tenho que obedecer? Porque sou eu que faço a lei. Tá bom, eu sei.
Você não andou fazendo nenhuma lei ultimamente. Mas a nossa democracia é indireta, chamada representativa. Por quê? Porque nós escolhemos pessoas para nos representar junto à administração. Nós escolhemos pessoas para gerir a coisa pública, administrar, mas também para fazer leis, é ou não é? Porque nós não somos comandados pelas leis, pelas normas, escolhemos as pessoas que vão fazer as leis, esperando que elas façam as leis de acordo com o que a gente queira, não é? Essa é a ideia de Estado Democrático de Direito. Bem legal, né? Ô João, mas por que você está falando tudo isso? Meu querido, eu estou falando tudo isso porque eu não sei como eles vão perguntar isso na sua prova. Porque veja, pode ser que ele só pegue as palavras, coloque lá e troque uma palavra. Pode. Mas ele pode muito bem, de repente, perguntar alguma coisa para você. Alguma pergunta mais peculiar, alguma pergunta que exige um certo conhecimento. Às vezes ele coloca lá algumas palavras e põe várias alternativas para tentar explicar aquilo. Essas explicações que eu acabei de te passar. Então é necessário que você tenha um mínimo aí de conhecimento de algumas delas para que você possa encontrar a resposta correta. Até porque alguns concursos, não sei qual é o seu caso, mas alguns concursos exigem uma redação, muitas vezes, uma dissertação. Vai que na sua dissertação, na redação da sua prova, ele solicita que você eventualmente fale sobre a República, sobre democracia. É um tema que está na moda ultimamente, né? Então é preciso ter um pouco de conhecimento a respeito disso, tá legal? Por isso que eu falei. Mas vamos lá, outro ponto importante. Pessoal, o artigo 1º, além de dar todas essas informações que são extremamente relevantes, ele traz para a gente, olha agora, no artigo 1º, o quê? O que a gente chama de Fundamentos da República Federativa do Brasil. Você notou aí? E você tem alguns, ó, você tem aí soberania, cidadania, tá? O terceiro que ele fala, dignidade da pessoa humana. Eu vou pôr só dignidade aqui, tá? Dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Ele fala do valor do trabalho e da livre iniciativa, outro ponto. E ele fala ainda do pluralismo político. Esses, queridos, são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Ele está dizendo que o Estado brasileiro, o Estado democrático brasileiro, ele se baseia, ele tem como fundamentos esses elementos. Quando eu falo fundamentos, lembre-se, o que é fundamento? Você lembra de fundação. Sim, a fundação é o alicerce sobre o qual você levanta um prédio, uma casa, um edifício, não é? Dependendo de como são os fundamentos, a fundação, o alicerce, é que será o tamanho dessa casa, é que será o tamanho desse prédio. Tá? Beleza? Muito bem. Esses são os fundamentos, esses são os alicerces, tá? E já estão colocados. Isso aqui vale, tá valendo, não se discute. Então veja, vamos lá. Ele fala em 5 fundamentos. Você vai ter que saber. Não tem jeito aí. Você vai ter que saber cada um desses fundamentos, tá bom? Cada um deles. Você vai decorar? Talvez não tenha outro jeito, talvez seja inevitável. Mas, pessoal, são só 5 elementos, né? Não é difícil de guardar. A soberania tem a ver com a nossa independência nacional. Através da soberania, a União dita o caminho que o Estado brasileiro deve seguir. Eu falei a União. Você percebeu que eu falei União? É. Mas eu não falei estados, nem município. Por quê? Preste atenção. Na Federação Brasileira, os estados, bem como os municípios do Distrito Federal, abrem mão da soberania, que é um poder em tese internacional, né? Eles abrem mão em favor da União. Eles abrem mão em favor da União, deixando que a União exerça a soberania nacional. Então, quem representa o Estado brasileiro no exterior é a União, não é um Estado ou um município. Tudo bem? Importante esse termo. Então, quem é que tem soberania no Brasil? No Brasil, somente
a União detém? A União, pessoal, é uma pessoa jurídica de direito público interno. A União é uma pessoa jurídica, uma entidade jurídica fictícia. Fictícia. Porque quando você pensa no Estado, pega o Estado de São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Pará, você tem uma ideia geográfica. Você concorda comigo? Você olha no mapa, você vê lá o Estado. Mas é a União. Ah, não, a União é Brasília. Pois é, mas Brasília é o Distrito Federal, que faz parte da União. Você percebeu? A União é fictícia. Fictícia, tá? É uma pessoa jurídica de direito público interno, sim, mas fictícia, né? Porque ela não tem corpo. Corpo. Tem o prédio, tá? E outra coisa, cuidado, nós vamos ver mais para frente. Quando eu falo União, não pensa só no governo, no Executivo Federal, o Presidente da República. É também. Mas aqui, quando eu falo União, é o Presidente da República, o Executivo, o Legislativo, que é o Congresso Nacional, e o Judiciário Federal. Todos eles são a União, viu? Tá? E a União é que detém a soberania. Tudo bem? Mais especificamente o presidente. Por que o presidente? Porque no nosso sistema adotado pelo Brasil, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Mas não é a mesma coisa? Não é. Não é. Quando eu falo em Estado, eu estou falando do país, em âmbito internacional. Quando eu falo de governo, eu estou falando de gerência. Ó, só para servir de exemplo. Existem países que têm presidente e primeiro-ministro, não é? É. O presidente é o chefe do Estado. O presidente é quem representa o Estado internacionalmente. Enquanto que o primeiro-ministro é quem governa internamente. Na Inglaterra, por exemplo, você tem rei, rainha atualmente, né? Rainha. E vai ser por muito tempo, aquela mulher é eterna. Muito bem. Então tem a rainha. A rainha, meus queridos, é a chefe de Estado. Enquanto que o primeiro-ministro inglês, ele é o chefe de governo. No Brasil, nós temos essas duas figuras num só. É o presidente da República. Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Tá legal? Beleza, bacana, de boa? Muito bem. Cidadania. A cidadania, pessoal, a grosso modo, vem da palavra cidadão. Cidadão. E cidadão, tecnicamente, é aquele sujeito nacional do país, então não pode ser estrangeiro. É um nacional que está no pleno exercício, no pleno gozo dos direitos políticos. Direitos políticos. Isto é, ele pode votar para escolher seus candidatos. E ele pode ser votado, ele pode ser candidato. Isso é exercício político. Isso é poder político, é direito político. Cidadania vem desse indivíduo, do cidadão. Mas hoje, essa palavra tomou uma conotação muito mais ampla, muito maior. Tá? Hoje entende-se que cidadania seria não só ter direitos políticos, mas ter direitos. Quais? Todos. E outra coisa, exercê-los. Exercê-los, tá? Na prática. Exigir que os direitos sejam efetivados. Isso é cidadania. Quando você vai votar, você está exercitando a sua cidadania. Tá assim. Então, quando você vota, você exercita a cidadania? Exercita. Mas, além disso, quando você pega uma faixa, um cartaz, escreve, falando mal do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, não sei quem, vai para a praça, fica segurando a faixa. Ó, legal, né? Você está exercendo a sua cidadania. Criticando os poderes. Quando você quer pedir para que seja feita uma lei, ou que uma lei deixe de existir, ou você quer que altere regras, você pode fazer esse pedido. Direito de cidadania. Manifestações, que a gente vê, direito de cidadania. Tudo bem? Tá legal? Tá bacana? Bem amplo, né? Outro, dignidade da pessoa humana. Esse fundamento, pessoal, que parece simples, ele é extremamente importante. Hoje mais importante, talvez, do que até os demais. A doutrina brasileira, quando eu falo doutrina, os escritores de direito constitucional, hoje elevaram esse fundamento a uma categoria superior até os demais. Pelo menos no papel. Pelo menos no papel. E esse fundamento, dignidade da pessoa humana, acaba tendo reflexos por toda a Constituição e por todo o ordenamento jurídico.
Tá? Então, você vai encontrar um monte de leis em que eles tentam efetivar a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, na Constituição, a assistência social, não é? Assistência social, que é aquela possibilidade de haver, entre aspas, né, benefícios previdenciários, né, assistenciais para pessoas sem condições, com base na dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais do artigo 5º, muitos deles que têm relação com vida, com integridade física, dignidade da pessoa humana. Percebeu? Dignidade da pessoa humana. Tá? Então, muito importante. Outro, valor social, um valor para a sociedade, do trabalho e da livre iniciativa. Veja. Quando a gente fala disso aqui, a gente percebe duas vertentes interessantes. Lembre-se, a Constituição é de 88. Ela, na verdade, foi feita em 87. Foi feita em um ano, bem rápido, né? Pá! E ela foi promulgada em 88. Olha, eu usei uma palavra chique, né? Promulgada. É a segunda coisa que eu falo da Constituição. Primeiro eu falei que ela era analítica, porque ela é grande, longa, cheia de detalhes. E agora eu estou dizendo para você que ela foi promulgada em 88. Essa promulgada é importante. Pode cair na tua prova. Pode cair na tua prova, tá? Por que pode cair na tua prova? Porque promulgada significa que esta Constituição foi feita sob a égide, olha que palavra bonita que também pode cair na prova. O que é égide? Foi acobertada, foi feita por meio de, através de... Então, quando a gente fala de égide, foi ali elaborada sob o manto da democracia. Os autores de livro, eles têm uma veia poética. Para mim é porque eles bebem muito na hora que vão escrever os livros. Mas isso aparece na prova, viu, meu querido? Não sou eu que estou inventando, não. Pode aparecer, por isso que eu estou te falando. Tá bom? Quando ele fala em promulgada, quer dizer, simplesmente, a Constituição foi feita pelo povo. Essa Constituição é democrática. Na verdade, não foi o povo diretamente. Nós escolhemos um grupo de pessoas votadas, eleitas pela população, para fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, lá em 87, e eles então entregaram para a gente e promulgaram a nova Constituição em 88, comecinho de 88. Cuidado, se não for promulgada, tá? Ela poderia ser outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É aquela que não é feita pelo povo. É a Constituição que não é democrática. Tá? Como assim? O presidente, ou o imperador, o rei, ou qualquer um que comande o país fala, vou fazer uma Constituição. Não vamos escolher alguém. Não precisa não. Eu mesmo faço que eu manjo dos Paranauê. Aí o cara vai lá, faz a Constituição e Tá aqui, povo, amado povo. Essa é a Constituição que vocês têm que obedecer. Ponto. Ô tio, e eu tenho que obedecer essa Constituição que foi feita assim, dessa forma tão arbitrária, imposta? Sim, tem que obedecer. Não importa de onde vem a Constituição. É a Constituição Federal, você tem que obedecer. Você pode até questionar a legitimidade, mas que é a atual Constituição é. Tem uma terceira, só a cargo de, né? Não sei se vão te perguntar, mas não custa, que é a chamada Constituição Cesarista. Essa cesarista, pessoal, ela é uma Constituição outorgada, quer dizer, feita pelo presidente, pelo rei e tal, só que ele pega essa Constituição que ele fez e submete para o referendo do povo. Para o povo falar, vocês concordam ou não com a Constituição? Geralmente, pessoal, esse referendo é só para falar, beleza, tá ótimo, tá. Que opção que eu tenho? É essa que tem, entendeu? Então, muitas vezes a cesarista é para dar assim um molde, uma roupagem de democrática, tá? Mas deixa para lá. De qualquer forma, a nossa repita, vamos lá, como é que é a nossa? Promulgada. Então ela é analítica, promulgada, bacana, né? Legal. Aos poucos nós vamos falando mais características. Veja, lá em 87, nós tínhamos uma clara divisão, pelo menos politicamente falando, né? O pessoal um pouco mais à esquerda, o pessoal um pouco mais à direita, o pessoal que defendia aí um regime mais socialista, um que defendia um regime mais capitalista. Bom, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque não importa. O que importa é que na época havia muito isso. Quando você fala em trabalho, você está pensando em quem?
No trabalhador. No trabalhador. Tá? Então aquela vertente mais à esquerda fez questão de colocar o valor social do trabalho. Boa. Beleza. Aí a turma um pouco mais à direita, se é que nós podemos ainda usar esse termo direita e esquerda, né? Falou, não, mas vem cá, e o capitalismo? Então, quando ele fala livre, quem que tem livre iniciativa, querido? Quem tem livre iniciativa? Tem livre iniciativa quem efetivamente, se aventura num empreendimento. É o cara que monta uma lojinha, que cria lá um supermercado, um açougue, uma loja, entendeu? Esse é o que tem livre iniciativa, que tem a iniciativa de um negócio. Então nós estamos falando do quê? De capitalismo. Então você não pode dizer que a nossa Constituição tem ideias, vamos dizer assim, socialistas ou algo assim. Não, ao contrário, aqui está escrito, ó, se fala em livre iniciativa, ele está configurando que a nossa Constituição, ela compactua das ideias do capitalismo moderno. É capitalista, tá bom? Mas eu estou falando isso mesmo, é só para que você guarde, porque hoje está numa briga danada desse pessoal da canhota com a turminha da... Então, ó, isso é uma boa para você guardar esse fundamento. Valor social do trabalho, e da livre iniciativa, tá bom? Que são os empresários, são aí os donos de negócio, tá bom? Por último fundamento legal pra gente, é o pluralismo político. Muito cuidado com isso aqui, hein? Muito cuidado com isso aqui, porque todo mundo pensa que quando a gente fala em pluralismo político, eu estou falando dos partidos políticos, né? Nós temos pouco no Brasil, não é verdade? Temos pouco partido, nossa, 30 e tantos partidos políticos. Pessoal, na verdade não são partidos políticos, viu? Pluralismo político tem a ver com pluralidade de ideia. O que ele... esse fundamento do pluralismo político, o que ele nos garante, o que ele traz é que o Brasil, o Estado brasileiro, ele está aberto a uma pluralidade de ideias, tá? De pensamentos que vão gerir o Estado brasileiro ou que vão indicar o caminho que o Brasil deve seguir. Nós não estamos fechados ali, ó, com um único pensamento e não pode ter outro. Não. Tá? Claro que se eu tenho uma ideia política, né? Quando eu falo política, não vamos encarar de forma pejorativa, né? Como eu acho que o Estado deve ser administrado, essa ideia pode criar frutos. Vamos imaginar que eu entendo que o Brasil deve principalmente cuidar do meio ambiente, da ecologia, dos bichos, da fauna e da flora. Ó, parecia o Paulão agora, né? Exato. Se eu entender que o Brasil deve colocar como prioridade isso, eu começo a defender essa ideia. É uma ideia minha. Outras pessoas podem concordar comigo, concorda? O Paulo vem falar, a flora. Então tá, estamos juntos, chega mais, vamos defender a flora e os bichos. E cada vez vai ter mais gente me apoiando, concordando comigo, para a gente defender o meio ambiente, a ecologia. A gente começa a pressionar os políticos para fazer normas, leis que cuidam da natureza. E a gente percebendo que às vezes eles não fazem do jeito que a gente quer, que a gente fala, ó, nós vamos apoiar determinado político e ele mesmo assim pisa na bola. O que eu faço? Falo, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar um partido político? Vamos. E aconteceu. O Partido Verde. O Partido Verde, ele não existe, pelo menos a princípio, né, pessoal, em tese, para defender o meio ambiente. Né? Então nós pegamos uma ideia e ao final essa ideia acabou se tornando um partido político, né? Um partido político. Isso é pluralismo político. Por isso que muita gente confunde achando que pluralismo político significa ter um monte de partidos. Olha, de novo, pode até ser, isso pode acontecer, mas não é obrigatório. Porque a ideia aqui, veja bem, de novo, pluralismo político é pluralidade de ideias, de concepções políticas, que podem sim resultar, dependendo do número de pessoas agregadas, na criação de um partido. Tudo bem? E é por isso que nós temos um monte de partidos na prática. E é por isso que você não pode cancelar partidos. Já tentaram, viu? Chegaram no STF e falaram, vamos diminuir os partidos. Ele falou, não pode.
Tem uma outra coisa que nós vamos ver lá na frente, bem lá, artigo 14, que é a pluralidade partidária. Ali já é diferente, tá? Lá é partido mesmo, até porque nós estamos tratando de partidos, tá bom? Muito bem. Entendidos os fundamentos, fácil de guardar, não é difícil, não é o fim do mundo, tá bom? Um outro ponto importante que eu chamo a tua atenção, dentro do artigo 1º, pessoal, é o seu parágrafo único que diz assim, olha, é até poético. Ele diz, todo poder emana do povo. Isso chama soberania popular. Nós vamos ver isso de novo no artigo 14, que fala dos direitos políticos. Mas aqui no parágrafo único da Constituição, ele já começa falando sobre isso. Todo poder emana do povo, que exerce esse poder através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bacana isso, né? Isso é bonito, eu acho lindo isso aí. Pessoal, aqui ele deixa claro que eu falei agora há pouco para você que a nossa democracia é uma democracia indireta, representativa, isto é, do povo emana o poder. Do povo emana o poder. E o povo exerce esse poder através dos seus representantes eleitos. Nós vamos eleger deputados, senadores, governador, presidente, prefeito, para exercer essa soberania popular em nosso nome. Mas ele ainda coloca, ou de forma direta, ainda temos possibilidades do exercício direto do poder do povo. E quais são? Nós vamos ver depois lá, eu vou só adiantar os nomes. Referendo, plebiscito e iniciativa popular, tá? O plebiscito, referendo e iniciativa popular são os meios diretos do exercício do poder do povo. Tá legal? Claro que tudo isso está escrito assim, nos termos desta Constituição. Por que ele coloca isso? Porque a Constituição, no seu desenrolar, coloca qual é a forma dessa representatividade e como se dá esses meios diretos. Tá bom? Então, muito legal, muito bacana. O parágrafo 2º, pessoal, desculpa, o artigo 2º, ele é bem sossegado, apesar de muito importante. Ele diz o seguinte, são poderes da União. Olha bem, hein? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ó, apesar dele falar que são poderes da União, não são só da União. Por quê? Porque o Estado, cada Estado, também tem esses 3 poderes, não tem? O Estado tem poder executivo, que é o governador, tem poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais. E tem o Judiciário Estadual. Você não tem o Fórum Estadual, juiz de direito, que é o juiz estadual. Então, não é apenas a União. Mas lembre-se, nós estamos na Constituição Federal. Por quê? Porque os estados também têm Constituição. Mas os estados têm Constituição estadual. Aí ela vai falar dos poderes do Estado, tá? Como é Constituição Federal, ele fala dos poderes da União. Então ele vai tratar aqui do Executivo, Legislativo e Judiciário Federal da União. E o mais importante aqui, no 2º, é independentes e harmônicos entre si. Pessoal, pode parecer tosco, bobinho esse parágrafo 2º, mas já caiu. Lembro-me até hoje. Foi um concurso para o TJ de Goiás. E o sujeito pegou isso aqui e colocou no concurso, na prova, numa das questões, e fez o seguinte, tirou o IN, lembra do IN que eu falei agora há pouco? Ficou dependentes e harmônicos entre si. Está errada a questão, né? É óbvio que está errada, você sabe disso. A questão está errada. Mas teve aluno bom, hein? Puta, teve aluno que era bom. E ele não viu, ele cochilou. Na hora passou e ele não viu que faltou o IN, e errou a questão. E eu estou falando isso para que você novamente vá lá e circule esse IN. Esse tipo de pegadinha vai ter na tua prova. Vai ter. Isso não exige conhecimento profundo nem nada, é maldade mesmo. É caça-palavras, né? Então circula o IN. Na dúvida, circula. Se o cara colocar, você sabe que tem que ter o IN do independente, tá? Porque, de novo, na hora da prova, esses detalhes, pessoal, passam batidos. Você acaba não botando reparo nisso. Tá legal? Tá bacana? Tá de boa?
Então vamos lá, muito bem, esse é o parágrafo 2º. E o artigo 2º ele é tão simples que eu nem vou colocá-lo aqui, tá? Nem vou colocá-lo. Agora, uma coisa que é importante que nós temos que colocar é o artigo 3º. Pessoal, o artigo 3º, ele nos traz os objetivos da República Federativa do Brasil. O que são objetivos, pessoal? O que são esses objetivos? São as metas. O que o Estado brasileiro deve buscar durante durante a sua gerência, durante a sua gestão. Percebeu? Esse é o ponto. E é importante porque objetivo, preste atenção, é algo que nós buscamos alcançar. Nós ainda não atingimos os objetivos, por isso são objetivos. Os fundamentos já estão postos. Não é que nós temos que buscar esses fundamentos. Não, os fundamentos estão aí, eles existem. Os objetivos nós temos que buscar. E são vários os objetivos, pessoal. No artigo 3º, ele coloca lá: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ele coloca também: garantir o desenvolvimento nacional. Maravilha. Ele fala também em erradicar a pobreza e a marginalização e diminuir, as diferenças sociais e regionais. Tá bom? As desigualdades. Na verdade, ele não usa reduzir, ele não usa diminuir, ele usa reduzir, tá? Vou colocar o pé da letra que está escrito para facilitar. Reduzir as desigualdades. E por fim, pessoal, ele fala em promover o bem comum. Esses, meus queridos, são os objetivos da República Federativa do Brasil. Veja, presta atenção. Nós temos uma sociedade livre, justa e solidária. Talvez você diga, temos, opa, claro. E talvez o colega aí do seu lado pense, não é tão livre, não é justa, não é solidária, tem uns caras muito egoístas. Veja, realmente, a nossa sociedade, ela não é perfeita, tá? Mas ela já foi bem menos livre, já foi muito mais injusta e já foi bem menos solidária. Melhorou. Tá bom, tá bem, perfeito, espetáculo, isso aqui é a Suécia. Não é. Ainda tem muito para que alguém possa encher o peito e falar, não, aqui é livre, justo, solidário. Não. E talvez, pessoal, nunca venhamos a atingir na sua plenitude essa situação. Mas é uma busca. Outra, quando ele fala garantir o desenvolvimento nacional, quer dizer, isso aqui é o objetivo do país. Qualquer governante, e quando eu falo governante, vamos lá, o presidente, eu estou falando em nível federal, por isso que eu estou referindo o presidente, o Congresso Nacional, deputados, senadores, o Judiciário, eles, quando atuam no exercício dos seus poderes, eles também têm que buscar garantir o desenvolvimento da nação. Por isso que um presidente pode, por exemplo, diminuir os impostos de um determinado produto, tá? Para que ele venda um pouco mais, para aquecer um ramo da indústria, do comércio. Ele pode baratear a importação de alguns produtos que serão usados para fazer outros produtos no país. Tudo isso para garantir o desenvolvimento nacional. Ele pode aumentar o tributo de importação de um certo produto que venha do estrangeiro para cá, para tentar fazer com que o produto nacional seja mais adquirido, para fomentar a indústria nacional. Tudo isso aí que eu estou falando, pessoal, você vê, são coisas bem gerais, Mas a intenção é garantir o desenvolvimento da nação. Aqui embaixo, ele fala em erradicar e reduzir. Presta atenção. Ele fala em reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós temos desigualdade, você concorda? Tem pessoas com mais dinheiro, porque quando ele fala em desigualdade social, ele está falando justamente disso. Pessoas que têm maior capacidade econômica do que outras. É óbvio isso. Isso existe.
E quando ele fala em desigualdade regional, ele está falando das regiões, e é verdade. Você veja, São Paulo, Rio de Janeiro, são estados com maior desenvolvimento, com melhor renda per capita em comparação, por exemplo, com estados mais lá ao norte, nordeste. Isso existe na prática, estou falando de renda per capita, tá? Que é todos os bens ali do estado dividido pela população. Isso existe. São desigualdades. Um estado mais industrializado, o outro menos, isso resulta em desigualdades. Então, o Estado brasileiro deve buscar reduzir essas desigualdades. Mas ele fala só em reduzir. No outro caso, ele usa o termo erradicar. Erradicar, meu querido, como diria o Osmar, é cortar pela raiz. Erradicar, né? Raiz. Erradicar. Cortar pela... Acabar! E o que nós vamos erradicar? A pobreza e a marginalização. Pegar os pobres, pôr tudo no paredão. Acabar com os pobres. Acabar com os marginal. Claro, ninguém vai matar ninguém. Brincadeira, é só para guardar. Mas a ideia seria eliminar completamente a pobreza e a marginalização. Tá? Erradicar. Agora, você veja que as desigualdades, ele só fala em reduzir. Ele não fala em erradicar, ele fala em reduzir. Por quê? Bom, ele entende então que sempre haverá desigualdade. E é verdade. É verdade. A desigualdade sempre existirá, pessoal, até porque muitas vezes depende de cada pessoa. Ah, não, ninguém pede para ser pobre ou ser rico. Não, não é assim. Tá? Mas muitas vezes o sujeito, para ter uma condição boa de vida, para melhorar de vida, ele tem um esforço maior do que o outro, que talvez não queira se esforçar tanto. Eu sempre falo nas minhas aulas, vou repetir rapidamente, é o nosso caso aqui, não é? Você não está aí estudando? Assistindo a nossa aula? É, não é? Você depois não vai chegar em casa e vai dar mais uma lida, vai estudar um pouco mais, fazer umas questões, não é? Não é dedicação, não é sacrifício. E por quê? Porque você quer passar no concurso público, você quer um cargo público, quer ser servidor. Com isso você vai ganhar mais, vai ganhar bem, muitos monies, muitos dinheiros, entendeu? Para ter um nível de vida melhor. Agora, não tem amigo seu, amiga sua que não quer isso? Convida para fazer o curso. Não quer, não, tem que ler, tem que estudar. Não. A pessoa não quer. Às vezes, no trabalho dela, ela ganhando o quanto ela ganha, tá bom. E aí, quando você passar, que você estiver ganhando melhor, que você vai poder ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, óbvio que você estará em pé de desigualdade com esse teu amigo. Você estará acima do seu amigo, é uma desigualdade? Não é? É! Agora, você fez por onde, não fez? Não está aí se sacrificando? Às vezes, para o seu colega, e eu não estou dizendo que o seu colega está errado, ele não quer. Para ele tá bom. Não, tá bom, eu tenho aqui minha motoca, eu tenho aqui, o Corinthians está ganhando, está indo bem, né, no campeonato, dá para eu comprar umas skins, umas costelas para queimar, tá bom, minha vida tá ótima. Entendeu? Não, mas você não gostaria de viajar para praia? Você não gostaria de ver o jogo do Corinthians lá, ao vivo, no camarote? Não. Aí vai dar um trabalho danado, vou ter que, né? O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que arrumar mais um emprego para ganhar mais, para poder pagar. Não, aí não. Aí, eita! Pessoal, certos sacrifícios é que vão trazer resultados melhores, não é? É isso. Se você fizer tudo igual que o outro faz, o resultado vai ser o mesmo que o outro obteve, entendeu? Então, desigualdade nós só vamos reduzir, mas não vai acabar. Agora, a pobreza e a marginalização, isso nós vamos erradicar, acabar com a pobreza e a marginalização. Vai acabar? Não sei, torço para acabar com a pobreza, com a marginalização, torço. Quero ver todo mundo muito bem de vida. Mas, as desigualdades também vão existir, nunca vão deixar de existir. Até porque, cuidado, ele fala em desigualdade social e regional, isso já caiu numa prova uma vez, esse regional aí, tá bom? Então não é só uma questão das pessoas, da sociedade, mas também das regiões do país, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, assim por diante. Tá legal? Muito bem.
Por fim, pessoal, o último objetivo, promover o bem de todos. Pô, se você for ver, só isso aqui já bastava, né? É o motivo básico da existência do Estado. Promover o bem das pessoas. Mas aqui, pessoal, nós temos um ponto mais interessante ao final de promover o bem de todos. Ele diz, sem preconceito de origem, raça, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Aqui, pessoal, ele traz para a gente uma análise, vamos dizer assim, né? Para tentar eliminar qualquer forma de discriminação. Ele coloca alguns exemplos, né? Fala em idade, cor, raça, mas o que ele quer mesmo é acabar com a discriminação, não é? Com o racismo, com o preconceito, eliminar também o preconceito, tá certo? E isso está na Constituição. Isso está na Constituição. Veja, isso aqui também é muito importante. Nós acabamos com a discriminação no país? Nós já acabamos com o preconceito? Não, ainda existe, infelizmente existe. Mas veja que isso são objetivos. Significa que estamos caminhando buscando isso. Tá? É um caminhar, é um desenvolvimento. Beleza? Bacana? Muito bem, muito bom, maravilhoso. Vamos lá. Depois do terceiro, nós vamos para o artigo 4º. O que o artigo 4º traz para a gente, pessoal? Princípios de relação ou relações internacionais. Como assim? Eu não entendi, tio. Pessoal, aqui ele coloca para a gente quais são as bases, as ideias. Lembra que eu falei que Constituição tem muito a ver com ideia? Quais são as ideias que amparam, basicamente, que devem nortear a atuação do Brasil, do Estado brasileiro, diante dos outros países. A nossa Constituição é tão analítica, lembra que eu falei, detalhada, que ela coloca para os governantes em geral, tá? Presidente, legislativo, judiciário, como ele deve atuar quando o Brasil estiver se relacionando com outro país. Veja, o Brasil se relaciona com muitos países. Tá? A gente compra e vende para muitos países. A gente tem intercâmbio aí de tecnologia, de informação. Tá? Então, quando nós nos relacionamos com outro país, a Constituição determina como se dará esse relacionamento. Por exemplo, que o Brasil deverá respeitar a independência nacional desse outro país. Nós não podemos chegar no nosso relacionamento com esse país e falar, você vai ter que fazer do jeito que eu estou mandando, porque, né? Não, tem que respeitar. Respeitar o que pensa aquele país, a forma como ele escolheu gerir o seu Estado. Tá? Outro que ele coloca, prevalência dos direitos humanos, né? Prevalência dos direitos humanos. Quando o Brasil estiver se relacionando com outro país, ele deve, nos atos que forem realizados, nos tratados internacionais, nas convenções internacionais entre os países, ele deve fazer questão e exigir que haja nas normas a prevalência dos direitos humanos, o respeito e a efetividade dos chamados direitos humanos. Tudo bem? Bacana? Legal? Boa! Não é só isso, ele ainda coloca para nós a autodeterminação dos povos, outra coisa que tem que ser respeitada. O que é isso aqui? Bom, autodeterminação é respeitar a decisão dos povos, viu? Daquele outro país. Tem que respeitar. Outro detalhe que nós temos, outro princípio básico, não intervenção. O que é isso? Não intervir em outros países. Ora, o país lá não está concordando com a gente. Ele não concorda, eu queria fazer tal coisa, eu queria comprar esse produto dele.
E ele não quer me vender. Mas por que ele não quer me vender? Eu quero comprar, não, mas ele não quer vender. Não, mas eu preciso desse produto, eu quero. E se ele não me vender, eu vou invadir o país. Eu vou invadir. Vou entrar com o meu exército, com a aeronáutica, nós vamos tomar conta do país. Intervenção. Tá? Ou nós discutimos, não concordamos com alguma coisa, vamos intervir no país, vamos entrar. Não, o Brasil, como princípio de relação internacional, ele não permite a intervenção. Claro, se um país tretar feio com a gente, isto é, se ele declarar guerra, se ele invadir o Brasil, se ele cometer um ato de guerra, aí não, né, meu amigo? Porque aí nós temos que se defender, concorda comigo? Aí nós temos que, não vai ter jeito, vai ter que sair para briga. Mas intervir no país é algo que nós não aceitamos. E veja, pessoal, esses princípios não é apenas para o Brasil só, não. Não. Você sabe que tem países no mundo que costumam ser intervencionistas, é ou não é? Países no mundo que invadem outros países, né? Você vê que às vezes os Estados Unidos invade lá um determinado país, mas não é só os Estados Unidos. Você lembra que a Rússia também, há um tempo atrás, invadiu ali, esqueci o nome do país, do lado. É um país que tem ali do lado, não sei se é a Ucrânia, e tem um pedaço do país que tem muito russo morando. Tá? E os russos invadiram aquele pedaço do país. Invadiram, foram lá, interviram lá. Não. Somos contra. Agora, o que isso tem a ver com o Brasil, com isso aqui? E aí, pessoal, que quando há uma intervenção dessa magnitude, os países têm que se posicionar. Eles têm que falar, não dá para ficar em cima, falar, sou a favor, tem que falar. O Brasil, ele não tem opção. Sempre que um país invadir o outro, e não é por um ato de guerra, entendeu? Invadiu, nós vamos sempre ficar contra essa intervenção. Por quê? Porque é um princípio nosso. Nós não podemos compactuar com a intervenção em um outro país. Ah, mas aquele outro país é terrível, o presidente de lá é malvadão, é o Darth Vader, entendeu? Paciência, paciência. Não, mas a rainha de lá, o povo sofre, entendeu? Ela é terrível, ela joga os seus oponentes pela escada, parece aquela moça da novela lá, lembra? Então, aquela vilã. A rainha é muito mal. Não, paciência, paciência. O que vai fazer? O povo lá que deu jeito, né? A gente não vai poder intervir lá e falar, não pode, viu? Você é malvado, você não vai mais governar. Senta na cadarinha ali e fica pensando o que você fez. Feio, feio, feio. Não, nós não podemos intervir. É proibido para nós fazermos isso. Por quê? Porque é um princípio de relação internacional. Se um país invadir o outro, a gente vai ficar contra a invasão. Contra essa intervenção. Claro, a não ser que o país tenha provocado, tenha tido um ato de guerra, aí o país tem que se defender. Aí tá certo. Não é o único, pessoal, nós temos vários outros itens que aparecem aqui com relação a essas, entre aspas, relações, né, internacionais. Mas uma das mais importantes, fora as que eu coloquei aqui, tá? Até não vou enumerar tudo porque não vai caber na lousa. Mas uma que cai muito em concurso, mas muito, eles vivem pedindo isso, é o chamado asilo político. O Brasil, ele teoricamente, ele se coloca à disposição para dar asilo político a quem peça. Preste bem atenção. Asilo político, pessoal, é uma situação bem formal, em que alguém, um sujeito qualquer, um cidadão de um outro país, perseguido naquele país, perseguido por razões políticas. O que é perseguição por razões políticas? Porque ele não concorda com o governo, porque ele critica o governo, ou ele critica as autoridades, e essas autoridades, esse governo passa a persegui-lo, quer prendê-lo, quer condená-lo por razões políticas. Então ele foge. Se ele vier para o Brasil, ele conseguirá asilo político. É político. Por que eu estou falando isso? Porque se, por exemplo, o cara assaltar um banco lá no país dele, vão querer prender ele, não vão? Vão. Ele assaltou um banco, ele matou um outro sujeito. Tá bom. Ele foge para o Brasil e pede asilo político. Nananina, não. Hã?
Ele cometeu crime comum. Ele não cometeu crime político. Não tem nada a ver com política isso aí. Então aquele não terá esse asilo político, porque o asilo seria um abrigo para ele, né? Tem que ser por razões políticas. E por que isso? Porque aqui no Brasil, pessoal, nós entendemos que o cidadão tem direitos fundamentais. Um desses direitos fundamentais é o de criticar o Estado, criticar a administração pública, criticar os poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário. Criticar eu posso. Exigir que ele, por exemplo, cuide de atingir os objetivos que estão na Constituição, entendeu? Posso criticar. É um dos direitos previstos no artigo 5º, manifestação do pensamento. E como é que eu entendo que isso é um direito fundamental do cidadão aqui no Brasil, da pessoa, como é que eu posso aceitar que em não dar ajuda a alguém que está justamente exercendo um direito político e é perseguido no seu país, tá? Então, asilo político. Tudo bem? Importante essas regras, tá? Fácil. Não são as únicas? Não são, pessoal. Nós temos algumas outras, mas eu coloquei aqui as mais importantes. Agora, vamos bater um papo sobre um negócio? Preste bem atenção. Na tua prova, isso aqui pode cair? Com certeza. Olha, isso aqui tem tudo para cair. E como é que eles vão pedir na prova? Porque a gente tem que ser pontual, né, pessoal? O que importa é o concurso. Pessoal, geralmente, o que eles fazem? Eles discutem com você, eles questionam o que seriam fundamentos, objetivos ou os princípios de relação internacional. Claro que ele pode vir e te perguntar um deles especificamente, como eu já vi cair na prova. Eu já vi prova em que o sujeito falava do fundamento da cidadania. E ele colocou várias alternativas, cada uma delas com 5, 6 linhas, explicando esse fundamento da cidadania. Então veja que você tem que conhecer essa temática, porque eu não sei o tipo de pergunta que vai ser feita. Pode ser uma pergunta mais trabalhada que exige o conhecimento do instituto, que significa cada um desses institutos de direito constitucional. Mas é muito comum também cair em concurso a mistura deles todos. Mas como assim a mistura, João? Ele pega e coloca assim: constituem objetivos da República Federativa do Brasil. 5 alternativas, com vários elementos misturando tudo isso. Aí você vai me falar. Então eu tenho que decorar. Eu vou ter que decorar o artigo 1º ao 4º. Tudo bem, se você tem facilidade, decore. Mas eu vou fazer aqui para vocês algumas pequenas dicas que podem ajudar, em vez de decorar, compreender. Primeiro que nós explicamos, todos eles, né? Fica mais fácil de entender. Mas vamos lá. Vamos tentar trabalhar com mecanismos um pouco mais lógicos para responder a questão. Primeira coisa que eu peço a atenção de vocês, veja, os fundamentos já estão postos, como eu falei para vocês. Isso aqui tudo já existe, já funciona. E os objetivos? Não, os objetivos eu estou buscando. É uma meta a ser alcançada. Tá. Segundo ponto, os fundamentos, regra geral, são palavras soltas. Então você tem soberania, cidadania. Tudo bem, dignidade da pessoa humana, mas dignidade. O valor social, trabalho, pluralismo político, palavras. Já os objetivos, repare, são frases, não são? Frases que iniciam com verbo. Verbos no infinitivo, que denotam uma ação. Olha, parece aula de português com Osmar, né? Pois é. Veja, todos eles estão começando com verbos. Você viu algum verbo aqui? Nenhum. Não tem nenhum verbo. Aqui não, começa com verbo. Percebeu? É preciso fazer alguma coisa para atingir esses objetivos. Aqui eu não preciso fazer nada, por quê? Porque isso aqui já existe, já está posto. Agora não se engane, não se engane. Justamente por isso, ele não pode não utilizar essa situação do verbo. Por exemplo, ele pode colocar construindo, que é o gerúndio.
gerúndio. Construindo, tá certo. A resposta estaria certa também. Mas pior que isso. Já vi em concurso. Em vez de colocar construindo ou construir, ele omite o verbo. Ele coloca, é um objetivo da República Federativa do Brasil, uma sociedade livre, justa e solidária. Tá certo? Tá. Não tá errado. Claro, você tem que ver as outras alternativas, mas não estaria errado. Justamente porque quem prepara a prova, lembra, pessoal? Esse cara não é teu amigo, né? Ele quer te derrubar, ele quer que você erre. Então ele vai tentar preparar uma questão para te levar ao erro. Quando ele retira o verbo e deixa o restante, ele quer ver se você cai na pegadinha, tá? Agora, você sabe que uma sociedade livre, justa e solidária, eu tenho que construir, eu tenho que batalhar. Nós não temos ainda uma sociedade completamente justa, livre e solidária. Porque os verbos, como eu falei no começo, exigem uma ação, uma atividade por parte do Estado buscando realizar esse objetivo. Percebeu? Então ele pode colocar uma sociedade livre e justa e solidária. O objetivo também é o desenvolvimento nacional. Ó, tirou o garantir, tá? Então ele pode, de repente, omitir o verbo, o que não faria com que a questão estivesse errada. Mas para isso você vai ter que dar uma olhada nas outras questões. Então, muito cuidado. Ah, João, mas como é que eu vou entender? De novo, isso aqui já existe. Simples palavras. Aqui não. Aqui exige uma ação, tá? Para você separar o objetivo de fundamento. Ah, tá. Mas, ô tio, e os princípios de relação internacional? Como é que fica? Hein? Então, pessoal, repara comigo. Os princípios de relação internacional, se você for parar para pensar, também são apenas ideias, tal como os fundamentos. Veja, os fundamentos são ideias. A ideia da soberania, a ideia da cidadania. Aqui não é ideia, aqui eu tenho que agir, porque isso não existe, tem que ser construído. Aqui já existe. Então, na verdade, aqui é como se fossem os fundamentos, mas para o âmbito externo, internacional. Quer ver? Quando eu falo independência nacional, é o que seria a soberania daquele país. Concorda comigo? Quando eu falei em soberania para nós, é justamente a nossa independência nacional. Mas isso aqui tudo é interno, é para dentro do nosso território. Já aqui é para se usar fora, externamente. Claro, não preciso estar lá no outro país, mas quando eu estiver tratando com outros países, são esses as bases para isso. É como se aqui fosse fundamentos internacionais, né? Então, veja, independência nacional é paralela à soberania. Quando eu falo em prevalência dos direitos humanos, isso tem a ver com dignidade da pessoa humana. Percebeu? Percebeu? Então você tem características aqui de ideias, tal como os fundamentos. Mas ideias que você deve atinar, utilizar no âmbito internacional, no âmbito externo. Ora, quando eu falo em autodeterminação dos povos, não é do nosso, o nosso já decide sozinho. Quando eu falo de não intervenção, que não intervenção que é essa? De intervir em outro país. Asilo político. É um estrangeiro que vai pedir o asilo aqui. Você percebeu? Então aqui seria uma espécie, entre aspas, tá? Por favor, é para ajudar na prova. É uma espécie de fundamentos, mas para se usar de forma externa. Tá legal? Pessoal, esse tipo de comentário ajuda na hora de você responder a questão. Porque se ele mistura tudo, como é que você faz? Imagina a dificuldade, tá? Então é por isso que você tem que ter alguma coisa onde pegar. Lembra que você vai ter alternativas. Se você conseguir mais ou menos mapear mentalmente essas situações, você consegue atingir aí qual a questão que está correta, tá? Escolher a questão correta. Tudo bem? Tá certo? Muito carinho com isso aqui. É uma matéria que é, vamos dizer, o início da matéria de direito constitucional. Até chegarmos ao final, muitas vezes a gente esquece isso aqui. Então eu te aconselho a que você pegue isso aqui como se fosse uma foto, né? E escreva numa folha de papel, pode ser numa folha de papel. Coloca lá num sulfite, tira uma foto, um print, entendeu? E coloca isso lá, tá? E coloca isso lá.
Porque na folha de papel, pessoal, vocês vão poder colar em algum lugar para você estar olhando toda hora. Lembre-se, você tem que guardar toda essa informação para o concurso. Isso tem que estar na tua mente. Você não vai ter nenhum material de acesso. Tem que estar na sua mente. Para você não ter que ficar decorando tudo, coloca isso do jeito que você está vendo aqui, ó. Vou até dar um espaço para você, tá? Põe isso aqui, escreve numa folha de papel sulfite grande, tá? Ou cartolina, e prega num lugar que você vai ver o tempo todo. Parede do quarto, no teto. Tive um aluno que colocou no teto do quarto. Ele colocou lá em cima do forro, assim, ó. Aí ele chegava à noite, tinha uma lanterninha, ele ligava a lanterninha e ele ficava olhando. É uma forma de estudar antes de deitar e dormir, né? Ele fez isso. Teve uma aluna, me lembro bem que ela falou, que acabou as paredes do quarto. Aí ela pegou barbante, fez uns varal. Olha, top de linha, hein? Coisa chique. Fez um varal assim no quarto e passou a colocar as folhas grudadas ali nesse varalzinho. Por quê? Porque não tinha espaço na parede. Aí ela ficava olhando. Eu tive um conhecido que passou numa prova, uma prova difícil, muito difícil. O que ele fez? Ele pegou um corredor. Ele tinha um corredor ali na casa dele, tá? E tinha que entrar e sair sempre por aquele corredor. Ele pregou tudo nos corredores, nas paredes do corredor. Então, conforme ele andava, estava a matéria ali, né? Tudo que era importante, tá? Esse método de estudo, eu sei, é uma coisa meio besta, mas, pessoal, ajuda. Lembra, no concurso, não passa o mais inteligente, o bambambam, o top de linha, o mega plus blaster inteligente, não. Passa o mais dedicado, aquele que se sacrifica mais, lembra disso? E uma das formas de você se dedicar, por exemplo, uma forma de você aprender a matéria é escrever. Eu estou aqui falando, você está vendo na tela. Mas se você escreve, tem muita gente que só guarda a matéria se escrever, viu? Então é um outro meio de você guardar. Escreva no papel a matéria, cola de forma resumida, sintética, só com as palavras básicas mais importantes. Faz colorido. Aí você escolhe, pode até fazer no computador, se preferir, não importa. O ideal era fazer no caderno, no lápis, na mão, para que facilite você a guardar o tema e pregue em algum lugar para você estudar. Tá legal? Nós estamos perto do nosso intervalo já? Estamos perto do intervalo? Beleza? Maravilha então, muito bem. Pessoal, entendido até aqui? Espero que tenha sido bastante útil isso para a gente, tá? Que vocês consigam utilizar isso aqui para a gente poder guardar essa informação. Muito, muito importante. Não esqueçam daquele parágrafo do artigo 1º. O que é? República Federativa, Estado Democrático. Tá legal? Tá bacana? Tá de boa? Muito bem. Bom, depois de vermos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, porque veja, tudo isso que nós falamos tem a ver com a República Federativa do Brasil. São fundamentos, objetivos, princípios do país, do Estado brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos entrar em uma outra matéria. Eu vou apagar a lousa. Posso apagar? Tudo bem aí? Já deu o clique aí, o print que vocês queriam fazer? Ok? Vamos lá, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou apagar. Então, muito bem. Agora, meus queridos, nós vamos continuar o nosso estudo, mas nós vamos entrar em outros princípios fundamentais. Se é que nós podemos falar princípios, né? Eu entendo que são também princípios, né? Hoje nós temos um sistema muito principiológico na nossa Constituição. O próprio STF tem se utilizado muito disso, porque eles entendem que as regras, isto é, as leis, são feitas a partir de princípios. E eles estão usando esse entendimento, não só no Brasil, mas em outros países, de que uma lei que contraria um princípio, ela seria inconstitucional. Ela não tem que flagrantemente ir contra uma regra da Constituição. Uma regra é uma norma pós-escrita, não. Às vezes ela vai contra um princípio. E princípios, pessoal, muitas vezes nem estão escritos de forma expressa, viu? Eu acho um pouco perigoso essa mentalidade, porque então por que escreveu a Constituição? Fizer só os princípios, né? Mas isso existe. Agora nós vamos para um outro ponto.
Nós vamos iniciar o artigo 5º. O artigo 5º, pessoal, ele inicia um conjunto de normas, de regras, que são chamados de direitos fundamentais da pessoa humana, tá? Fundamentais. Mas agora, da pessoa, dos indivíduos. Não estamos falando mais do país, como era do 1º ao 4º, da República Federativa do Brasil. Não. Agora nós vamos passar a trazer direitos, garantias para quem vive nesse país. Não é mais o Estado. Agora vamos falar das pessoas desse país. Cuidado, o artigo 5º não é o único que fala disso, viu? Mas ele inicia. O artigo 5º vai trazer para a gente, se você olhar aí no seu material didático, chamados direitos e garantias fundamentais. Claro que esses direitos e garantias fundamentais do artigo 5º tem um detalhe interessante. Por quê? Porque eles são direitos e garantias individuais. O que significa individuais? Para cada pessoa, cada um de vocês aí vai ter esses direitos. Mas também coletivos, direitos e garantias fundamentais coletivos. O que é coletivos? Para um grupo de pessoas, um grupo determinado. Cuidado, não é para toda a sociedade. Não, 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 não. Quando é um direito para toda a sociedade, nós vamos estar no artigo 6º em diante. O artigo 6º para frente trata de direitos sociais. O 5º são direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. Para as pessoas. Muito importante, muito importante. Primeira coisa que eu quero alertá-los com muito carinho é que, apesar de serem fundamentais, essa palavra aqui é muito forte, muito importante, cuidado, eles são fundamentais, mas eles não são, veja bem, não são absolutos. O que significa isso? Que todos os direitos terão exceção. Não existe direito absoluto. Todos têm exceção, até porque o uso de um direito pode se chocar com um outro direito fundamental de uma outra pessoa. E aí, como é que a gente resolve? Nós não resolvemos, o judiciário é que resolve, ele tem que analisar isso aí, tá? Mas é deixar claro que não são absolutos. Significa na prática, todos têm exceção. Todos. Alguns trazem escrita a exceção. E outros não colocam nenhuma exceção. Isso é importante de entender. Por quê? Quando o direito é muito importante, o direito fundamental que está sendo colocado no artigo 5º, quando ele é muito importante, o próprio legislador faz questão de colocar algumas exceções. Quando ele coloca as exceções, quer dizer que são só aquelas exceções e mais nenhuma. Já nos artigos que trazem direitos fundamentais e que não tem nenhuma exceção, nada, significa, querido, que tem um monte de exceções. Um monte de exceções. O que eu quero deixar claro, o artigo 5º trata de direitos fundamentais? Sim, mas não é só o artigo 5º que cuida de direitos fundamentais. Nós teremos o 5º, 6º, 7º, 8º, assim vai, até o artigo 17 que trata de partidos políticos, que não deixa de ser fundamental porque tem a ver com direitos políticos. Tá certo? Tá bacana? Um abração para vocês. Vamos lá.